Abram sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 8. Vamos estar lendo apenas 4 versículos do capítulo 8 de Mateus. A palavra de Deus diz assim, capítulo 8, 1 ao 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. Glória a Deus. Está aí a palavra de Deus. O Senhor trouxe, me levou a esse texto, da palavra do Senhor. E eu coloquei como título: Purificação e Santidade para aproximar-se de Deus. Amém? Purificação e santidade para se aproximar de Deus. É tempo de viver em santidade. Amém? E o Senhor Jesus, Ele me levou ao texto de Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 4, e me deu um tema também: purificação e santidade para se aproximar desse Deus que é santo, santo e poderoso. Glória a Deus. Existe, amados irmãos, nos tempos de hoje, a necessidade que Deus, Ele quer para mim, para você, para nós, de nos purificarmos e nos santificarmos diante da presença de Deus. Ele vem, foi cantado aqui, Ele vem buscar uma noiva, buscar a sua igreja adornada, santa, porque Ele é puro. O Senhor que nós servimos, Ele é puro, irmãos. Então a necessidade nos dias de hoje do homem, do ser humano se purificar dos seus pecados, de levar uma vida diante de Deus de santidade, de separação das coisas que não agradam ao Senhor, das coisas que aos olhos de Deus somos reprovados, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o Deus da igreja que o Senhor Jesus Cristo resgatou com seu próprio sangue. Ele é santo. Amém? E Ele, sendo santo, Ele quer a sua igreja se santificando todos os dias na sua presença. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E amados irmãos, a gente vê, quando a gente começa a estudar o chamado de Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, Isaías, ele tem uma visão que viu Deus. Mas interessante que no versículo 3 ele fala dos serafins. Capítulo 6, versículo 3, a Bíblia vai dizer: os serafins clamavam uns para os outros. Olha, irmãos, os serafins, Deus no trono, supremo trono, os serafins, eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluias! Ele é santo. Os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, irmãos, está cheia da sua glória. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Aleluia, abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Oh, aleluia. Eita Deus. Apocalipse, capítulo 4, irmãos amados, versículo 8. Também João, ele tem uma visão do trono da majestade. Capítulo 4, João, ele tem uma visão do trono da majestade. No versículo 8 do capítulo 4, ele diz assim: e os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Glória a Deus, que visão maravilhosa, irmãos amados. Deus é Deus Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Buscar a sua igreja, uma igreja santa, adornada, uma igreja que não se contamina com o mundo, a igreja que vive uma vida separada das coisas do mundo, irmãos, porque ela entende como noiva do Cordeiro, ela entende que ela precisa se santificar para se aproximar-se cada vez mais desse Deus, que um dia Ele virá. Deus, Ele virá, irmãos, e não é todo jeito que nós iremos ir com Ele. Glória a Deus. Deus é santo e espera que aqueles que se aproximam dEle e queiram se relacionar e ter uma intimidade com Ele, busque se purificar e se santificar, pois o Senhor nosso Deus é santo. Glória a Deus. Ele é santo. E o que Deus espera de mim e de você, aqueles que queiram ter um relacionamento com Deus, aquele que queira se aproximar-se desse Deus, aquele que queira viver com esse Deus, aquele que quer viver uma vida na eternidade com esse Deus, você precisa, eu preciso, nós precisamos nos purificar e santificar diante dEle. Glória a Deus. Você sente a necessidade de se aproximar de Deus? Você busca uma intimidade com esse Deus? Eu digo uma coisa para você nesta noite: se você precisa, você tem que se purificar. Você precisa se separar das coisas que tem levado você a se afastar da presença de Deus, das coisas que separa, afasta o homem de Deus, o pecado. Não é que Deus está afastado do homem, mas existe, irmãos, uma diferença, um distanciamento entre aquele que leva uma vida de pecado, se aproximar de Deus. Ele precisa se purificar, mas só pode, a pessoa que pode nos purificar
é Jesus Cristo, é Deus. E hoje Ele está aqui nesta noite, como o grande que é, como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é, que era e o que há de vir. Ele está aqui, Ele está aqui neste lugar. Glória a Deus. A terra está cheia da sua glória, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, no texto bíblico, o texto vai dizer: e descendo ele quem? Jesus ele desce do monte. Quando ele desce do monte, ele desce com uma multidão e também com seus discípulos. Jesus ele está ministrando, ele estava ministrando, ele estava ensinando um povo acerca da palavra de Deus. E o texto vai dizer que ele está descendo do monte juntamente com a multidão. A multidão segue. E no versículo 2: eis que veio um leproso, eis que veio um homem doente, um homem que estava leproso. Eu quero que você leve a sua mente no momento em que Jesus estava descendo do monte, juntamente com a multidão, seus discípulos, e aquele homem que se aproxima de Deus. Ele se aproxima de Jesus, e é uma pessoa doente, leprosa. Mas ele reconhece aquele que merece adoração, aquele que é digno de toda adoração, de toda reverência, Jesus Cristo que está neste lugar. É Ele que é prestado este culto a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele homem, ele vê aquela multidão, ele vê Jesus, e o texto vai dizer que ele o adora, ele se prostra. Você tem que se prostrar, eu tenho que nos prostrar, nós temos que nos prostrar diante da majestade santa. Glória a Deus. Se prostre diante de Deus, adore a Ele, adore a Jesus. É Ele o digno de merecedor de toda a glória, irmãos. Glória a Deus. Versículo 2: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, veja só, ele chega junto de Jesus. A multidão sabia que aquele homem era leproso, ele não podia estar ali, mas ele reconhece a autoridade máxima. Ele sabe quem está ali junto àquela multidão. Não é um homem, simplesmente um homem. Aquele homem era o Filho de Deus vivo. Aleluia. Aquele homem era o Filho de Deus. Ele reconhece, ele adora. Aquele homem, ele adora Jesus, porque ele ouvia falar dos profetas que já anunciavam o Jesus Cristo, o Messias prometido. E ele reconhece e adora, se prostra, adora Jesus Cristo. E ele diz: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Glória a Deus. Oh Deus. Eita, não sei se você está sentindo a presença de Deus, irmãos, mas eu estou sentindo essa presença aqui neste lugar. A presença dele está aqui na igreja, ele está aqui. Aquele homem, ele chega, Senhor, Senhor, ele chama Jesus de Senhor. Senhor, aleluia. Se quiseres, podes tornar-me limpo. E o que eu vejo aqui, irmãos, a necessidade da purificação e santificação para se aproximar de Deus. Deus sempre ele está querendo, mas não é só Deus. A parte de Deus é preciso que você queira também.
Aleluia. É preciso que eu e você queira se aproximar de Deus, queira que Ele nos purifique. Se quiseres, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, Ele estende a mão, tocou, dizendo: quero. Aleluia. Eu quero. A minha maior vontade, a maior vontade de Deus, de Jesus, é purificar o homem que está andando no caminho errante, no caminho afastado de Deus, tem levado uma vida distante desse Deus. Olha, eu quero dizer para você, você não é dono da sua vida, não. É Deus que é dono da sua vida. Você não pode levar uma vida como você quer. Glória a Deus. Glória a Deus. O homem perdido, o homem afastado do pecado, vivendo um distanciamento desse Deus. Mas é preciso que tudo que Deus quer é que o homem se aproxime dele, é que a humanidade se aproxime desse Deus santo. Mas para se aproximar dele, eu tenho que me purificar. Eu tenho que dizer a ele: Senhor, se tu podes, se tu quiseres, pode me purificar. Jesus, Ele está querendo nesta noite te purificar dos pecados, te dar uma nova direção nesta noite, te dar um norte para viver uma vida na presença dEle. Só basta você querer nesta noite. Aquele homem, ele chega diante de Deus, ele chega diante de Jesus. Ele sabe que aquele que está ali é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Ele reconhece e ele vai. É preciso que você vá. Deus está sempre querendo, irmãos. O texto diz: quero. Jesus não disse: eu não quero não. Olha, se afasta. Não, o texto não diz isso não. O texto diz assim: quero. Se podes me purificar, quero. Jesus, Ele está querendo isso. Mas não só depende dEle. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Amém? Depende de nós, irmãos. Deus está sempre querendo. Não é Deus, é o homem, através do pecado, que afasta o homem de Deus. Mas nesta noite Deus te chamou aqui neste lugar para te dizer que Ele quer te levar para uma eternidade junto a Ele. Ele está interessado em você nesta noite. O sangue de Cristo que purificou, resgatou a igreja, Ele está aqui. Sabe, irmãos, eu estava ali sentado e Jesus me fez ver, olhar para a igreja dele, olhar para todos os meus irmãos que estão aqui e que estão aí, e olhar para a testa de cada um. E na testa tem a marca do Cordeiro, o sangue de Cristo que resgatou a sua igreja do pecado. Glória a Deus. E Jesus disse: quero ser limpo, ser limpo. Glória a Deus. E no versículo 3 do capítulo 8, quando Jesus disse: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra.
Jesus não disse: ó, vai-te embora, passa um tempo, depois você vai ser purificado. Não. No instante que Jesus estendeu a mão, tocou, a lepra desapareceu. Glória a Deus. Imediatamente a cura foi instantânea. O milagre foi feito na vida daquela pessoa, daquele homem que antes era leproso e agora está diante de Deus, diante daquele que é santo, está purificado, livre da lepra. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no terceiro livro escrito por Moisés, chamado Levítico, capítulo 13. Capítulo 13 e o capítulo 14 amados irmãos, no capítulo 13 fala sobre as leis acerca da praga da lepra, e no versículo 14, no capítulo 14, ele fala sobre a lei acerca do leproso depois de purificado. Aquele homem, ele estava dentro do capítulo 13 de Levítico, que fala sobre as leis acerca da praga da lepra. E agora, depois que Jesus tocou, depois que Jesus o curou, ele se enquadra no capítulo 14 de Levítico, que é a lei acerca do leproso depois de sarado, de purificado. Versículo 1, capítulo 13 de Levítico: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula ou empola branca que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Amém? Esta era a lei de Deus dita a Moisés para falar a Arão, sacerdote, e um dos filhos de Arão, que também era um sacerdote, para aqueles que todas as pessoas que se encontrassem com estado de lepra, essa doença contagiosa, se apresentasse a Arão, o sacerdote. Glória a Deus. E o que eu entendo aqui, irmãos? O homem era levado para o sacerdote. O sacerdote, em obediência à palavra de Deus falada a Moisés, ele iria examinar o homem. O sacerdote, ele tinha a função de examinar aquele homem, investigar, fazer toda aquela investigação, e aí ele considerava aquela pessoa pura ou impura, aquela pessoa, se ela iria estar apta para congregar juntamente com os israelitas no acampamento, ou viver uma vida separada. Por quê? Porque estava com lepra. O sacerdote iria separar. Glória a Deus. E no versículo 44 do mesmo livro de Levítico, capítulo 13, a Bíblia vai dizer, versículo 43, diz que, havendo pois o sacerdote, ele vai examinar aquela pessoa, e se naquela pessoa encontrar inchação da praga na sua calva ou meia calva, está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na sua carne, na pele da sua carne,
Versículo 44: leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Ou seja, aquele homem estava totalmente leproso. E o sacerdote ele declara que ele está imundo. Versículo 45: também as vestes daquele homem, que o sacerdote ele considerou aquele homem totalmente impuro por causa da lepra. A roupa daquele leproso era rasgada, a sua cabeça será descoberta e cobrirá os lábios superior e clamará: imundo, imundo. E no versículo 46 do capítulo 13 de Levítico diz: todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial ou acampamento. Era o estado daquele homem antes, quando Jesus desce do monte juntamente com aquela multidão. Aquele homem, ele estava com lepra, e a lepra era um sinal de pecado, uma doença contagiosa, e Deus determinou, falou a Moisés que separasse essas pessoas para não se contaminar. Era uma doença contagiosa. E aquele homem, ele estava impuro, cheio de lepra. A sua habitação, o sacerdote disse, a sua habitação será só. Então aquele homem, ele chega junto de Jesus, sabendo que não podia estar ali, mas ele foi com a lepra. Sabia que ele não podia nem estar no arraial, nem estar no acampamento juntamente com os israelitas. A sua habitação é só, nem família nem nada, é só. Aquele homem, ele estava daquele jeito. Interessante que um dia eu cheguei aqui neste lugar, aí está ali na frente, chega um homem de bermuda, com a camiseta, e ele dá boa noite para mim, um diácono que estávamos ali na frente, e ele diz assim: irmãos, eu posso entrar na igreja para assistir o culto? Eu disse: fica à vontade, a porta está aberta. A porta está aberta para você. Não, irmão, mas eu estou assim. Aí eu disse: Jesus quer você de todo jeito, porque aqui dentro Ele vai falar com você, para purificar você dos pecados. Pode vir, entre na igreja, fique à vontade, se sente na cadeira. Aquele homem olhou para a gente, para mim, o diácono que estava lá na frente, olhou para ele, olhou para a gente e foi embora. E o que é que eu entendo isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente tem uma desculpa, dizer assim: eu estou todo sujo, pecado, faço isso, faço aquilo, eu não tenho condições de estar na presença de Deus. Olha, eu e você não temos condições, mas o que purifica-nos de todo o pecado está aqui. O que te purifica dos teus pecados, Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que é uma desculpa: não, eu faço isso. Olha, não tem não, irmão, não tem como não. Eu estou todo sujo do pecado. Será que Deus vai me aceitar do jeito que eu sou? Deus, Ele te aceita, porque Ele vai trabalhar em você. Ele vai tirando, vai moldando, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa aproximar-se dele, para ele te purificar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
E Deus, amados irmãos, através dessa palavra, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que a sua igreja, ela se santifique. No capítulo 19 do mesmo livro de Levítico, diz assim, capítulo 19, versículo 1: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Você entende, irmãos? Deus está falando para a igreja. Deus está falando para você. Diz: olha, Moisés, diz ao povo, ao israelita, a toda a congregação dos filhos de Israel, diz: olha, eu sou santo, santos sereis. A preocupação de Deus era que o seu povo, o israelita, levasse uma vida de santidade. Ele disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, diz a ele que eles têm que se santificar, porque o Senhor, o vosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, Ele é santo. Ele é santo, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora volte para o texto, capítulo 8 de Mateus, versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glória a Deus. Lembra que eu disse que no capítulo 14 de Levítico é uma lei de Deus para todo aquele que o sacerdote, a pessoa fosse lá, que eram purificadas da lepra, que era sarada dessa lepra, teria que se aproximar-se do sacerdote, ele já limpo, e o sacerdote iria examinar aquele homem, para que ele fosse apto para entrar a viver uma vida juntamente com o povo. Mas aqui eu vejo o Senhor Jesus dizendo: você está curado, agora vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunha. Você pode sair daqui nesta noite testemunhando que o Senhor irá fazer na sua vida nesta noite. Se você der o primeiro passo nesta noite, você vai sair daqui testemunhando que Jesus, Ele fez algo na sua vida. Aleluia. Só basta você dar o primeiro passo, irmão. Viu? Jesus disse: eu quero. Se podes. Jesus disse: eu quero. Não é que eu posso, não. Eu posso todas as coisas. Eu sou dono de tudo. Todas as coisas são sustentáveis pelo poder da minha palavra. Todas as coisas, irmão. Então Jesus, Ele está querendo, mas para se aproximar de Deus, existe essa necessidade da purificação e santificação diante de Deus. Glória a Deus. 1 João capítulo 1, 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados. Perdão, vou ler de novo, irmãos. Passei aqui batido, né? Mas vou ler mais devagar, né? Eu passei correndo, né? Mas é a hora que eu quero. Mas é a palavra de Deus, eu tenho que ler para que os irmãos entendam. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, 9 diz assim:
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Você entendeu? Ele está aqui. Só basta você dar um passo. Mas eu tenho levado uma vida devassa. Dê o primeiro passo. Mas eu estou afastado desse Deus há muito tempo. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo, é isso que Ele quer. Eu quero nesta noite. Você não pode levar uma vida que você está levando, afastado diante da presença de Deus. Sabe o que é purificar? É se livrar de toda a imundícia, de tudo aquilo que nos leva a uma vida separada de Deus. E a lepra era o pecado, irmãos. Era o pecado. E aquele homem, ele sabia, mas ele adorou, ele foi, ele sabia que Jesus, o dono da igreja, estava ali para purificar os pecados daquele homem. E aquele homem que vivia uma vida afastado da família, uma vida errante, uma vida que estava condenada, mas ele encontrou em Jesus a razão de viver. Você nesta noite pode encontrar em Jesus nesta noite a sua razão de viver com Ele. Você acha que a sua vida está bem sem Jesus? A minha vida não está bem sem Jesus. Primeiro que eu respiro por causa dele. Então eu não posso estar bem sem Jesus. Você não pode estar bem sem Deus, afastado de Deus, porque Ele te dá respiração todos os dias. Ele que te levanta todos os dias. Ele que te dá a visão, a audição, o olfato, a boca, as pernas para você andar. É Ele que te dá sustento todos os dias. Aleluia. É Ele que anda contigo. É Ele que te livra de todo mal. É Ele que anda com a igreja dele. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que te observa todos os dias. Você se acorda, você muito mal agradece a esse Deus pela sua vida, porque você acordou respirando. Porque se Ele fechar as mãos, você não vive, nem eu, nem você. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui neste lugar. Ele quer nesta noite. Ele te chama nesta noite. Só Ele pode purificar-nos. Só Ele, que Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, irmãos. Glória a Deus. Só Jesus Cristo, amados. Nós temos que nos purificar, ou seja, afastar-se de todas as impurezas que não agrada a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 3 diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Glória a Deus, irmãos. Que palavra, né? E qualquer que nele, Jesus, tenha essa esperança de que um dia Ele irá voltar.
de que um dia Ele irá vir buscar a sua igreja. Purifica a si mesmo, como também Ele é puro. Aleluia. Deus me chamou, Deus te chamou para levar uma vida de santificação, irmãos. Glória a Deus. E a santificação é separar-se, é renunciar, é levar uma vida de separação das coisas que não agradam a Deus, e viver uma vida de devoção, de dedicação a esse Deus. 1 Pedro capítulo 1 versículo 15: mas como Ele é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus. Ele é santo, e aquele que vos chamou, Ele te chamou, Ele me chamou, mas Ele quer que nós vivamos uma vida diante dEle, em toda a nossa maneira de viver, uma vida de santificação. 1 Pedro 1,16: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Você entende essa palavra? Você não pode se aproximar-se de Deus de todo jeito. Eu não posso ter um relacionamento com esse Deus que é santo, que a Bíblia diz, eu creio que é a verdade de Deus. Ele é santo. Eu não posso viver uma vida mundana, eu não posso viver uma vida de tantas coisas que me afasta de Deus. Eu não posso. Para me aproximar de Deus existe isso, irmãos. Está na palavra, 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 7: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Você entende isso? Deus te chamou, oh aleluia, para que você não viva uma vida de imundícia, para que você não viva uma vida de pecado, mas uma vida de santificação diante dEle. Glória a Deus, aleluia. Ainda em Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Palavra de Deus, irmãos. As coisas que não agradam a Deus, você não pode estar na presença de Deus e praticando as coisas que não agradam ao Senhor. Eu não posso estar na presença de Deus e levar uma vida devassa. Eu tenho que me purificar diante dEle. Você tem que se purificar diante de Deus. Glória a Deus. Porque é a vontade dEle, de Deus, a vossa santificação. Deus, Ele quer que nós, você, levemos uma vida de santidade diante dEle, porque Ele é santo. Hebreus capítulo 12 versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Guarda esta palavra para você nesta noite. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Ele está aqui neste lugar. Ele não quer saber o quanto você tem levado uma vida distante dEle. Ele está aqui para purificar, porque o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado.
Ele está aqui, irmãos, e quer que a sua igreja leve uma vida de santidade, porque Ele, o Senhor, é santo. Que Deus nos abençoe, a igreja, em nome do Senhor Jesus.